pessoal, tudo bem? Esse vídeo de hoje não estava nem programado, eu ia escrever um texto, que eu ainda vou escrever, sobre ansiedade, mas tem um tema que está borbulhando na minha cabeça e tem tudo a ver com dois outros textos que eu escrevi, um sobre as escolhas e as listas e as metas de começo de ano, e um texto que eu escrevi sobre ontem, sobre o dia 1º, que a pergunta que eu me fiz é: o que realmente muda quando o calendário entra no novo ano? E hoje de manhã acordei, comecei a arrumar minhas coisas, organizar a mala da viagem, porque eu voltei semana passada de Santa Catarina, e um pensamento vinha muito forte na minha cabeça sobre a necessidade de planejar o próximo ano, planejar o meu dia a dia, organizar a minha vida, a minha rotina, enfim. E eu senti que eu queria muito falar com vocês sobre isso. Porque eu ainda continuo com essa coisa, uau, virou o ano. É muito engraçado. As pessoas poderiam dizer até que eu sou meio mística, mas não é isso. Eu tô desde muito nova, toda vez que troco o ano, é Réveillon, é virada, algo acontece dentro de mim, eu crio uma expectativa e eu crio uma necessidade de organização, de planejar. E eu fiz isso ano passado. Eu eu planejei metas de estudo, metas de leitura, metas de livros, metas e mais metas. Chegou o final do ano de 2016 e eu fiquei com medo de olhar para esse papel, porque eu tinha convicção que muito do que eu coloquei naquela folha não foi realizado. Mas essas atividades não foram realizadas porque eu escolhi fazer outras coisas e principalmente porque eu não tive tempo. E o que eu quero dizer com isso? Você pode pensar, mas a Fabiana não trabalha, a Fabiana fica em casa. E realmente eu não trabalho fora, eu fico em casa. Mas o que eu aprendi em 2016? Que a rotina da casa, e mesmo para a mulher que trabalha fora, ela sabe entende o que eu vou falar, existe uma rotina da casa que envolve a nossa doação, o nosso trabalho. Limpar, arrumar, lavar, cozinhar, organizar mesmo, é um trabalho quase de governo da casa. E isso demanda tempo. E eu em 2016, eu foquei muito na necessidade de organizar minha rotina. E isso ficou muito forte. Eu fui aprendendo. À medida que eu não conseguia organizar, porque muitas vezes o meu calendário não funcionava, o meu cronograma, a tentativa de errar e acertar foi me mostrando que eu tenho que ter os pés no chão. Seja para criar uma lista de metas, seja para construir uma organização da minha vida, do meu cotidiano, ou seja mesmo até para construir novos sonhos. O que eu quero dizer com isso? Organizar a nossa vida para alcançar os nossos objetivos tem que estar em total consonância com a nossa realidade. Por exemplo, eu sou uma mulher casada, eu não trabalho fora, eu escolhi cozinhar todas as minhas refeições, preparar o alimento que a gente come, e isso demanda tempo. Eu escolhi não ter uma ajudante para limpar minha casa, e também por questões financeiras, isso dá uma boa economia. Então eu também limpo a minha casa. O Norman me ajuda dentro daquilo que ele sabe fazer e quando ele tem um tempo disponível. Então eu preciso ter noção dessa realidade, do tempo que isso me consome para que eu consiga planejar o meu dia. E eu estou falando de uma situação micro, né? A organização da minha casa, a organização do meu cronograma, dos meus objetivos, a organização do próprio Cozinha e Cultura, porque se eu não tiver com a minha rotina planejada, Cozinha e Cultura não acontece. Porque eu preciso de tempo para escrever, eu preciso de tempo para editar, quer dizer, quem edita é o Norma, né? Então eu não preciso de tempo para editar. Mas vocês entenderam. E essa noção de realidade é algo muito difícil para a gente conquistar. Eu vivi muito tempo sozinha, eu morei muito tempo sozinha, e eu sempre tive muitos sonhos de solteira. Largar tudo, estudar fora, depois fazer missões. Eu nunca fui muito enraizada no local que eu moro, então eu não tenho problema nenhum com mudança. E eu continuava elaborando esses sonhos, inclusive quando eu pensava nas minhas metas de ano novo. E uma coisa que eu aprendi há poucos dias é que hoje, como casada,
os meus sonhos, dos menores pequenininhos aos maiores, eles têm que ser um sonho de casal. O que eu quero dizer com isso? Não quero dizer que uma mulher casada não tenha os seus propósitos, nada disso, porque Deus nos fez únicos e cada um aqui tem uma caminhada específica. O que eu quero dizer é que a partir do momento que eu escolho ser uma mulher casada, os meus planos, as minhas ambições não podem excluir o outro. Uma mãe solteira, ela não pode excluir a sua filha ou o seu filho. Uma moça que mora com seus pais, embora ela tenha muita flexibilidade para ir e vir, mas ela também não pode fingir que não existe outra pessoa com ela, certo? Então, aonde eu vejo que a frustração aparece? Quando a gente acaba criando uma noção de realidade que é irreal, que é imaginária. E aí a gente constrói planos e sonhos que não condizem com a nossa realidade, não condizem com o tempo que a gente tem. E entender o tempo, entender a rotina do nosso dia a dia é o que nos ajuda a planejar, seja um ano, seja uma lista de metas e seja até mesmo as nossas escolhas. Então, esses dias que eu fiquei pensando nisso e querendo, eu quero morar fora, eu quero isso, eu parei para pensar, cara, não tô mais aqui para sonhar sozinha, eu não tô mais aqui para escolher sozinha. Então eu preciso entender a minha circunstância e o que eu fiz? Eu orei, falei, Deus, me ajuda a receber essa condição de casada com bons olhos, a aprender a fazer escolhas que prezem a pessoa que eu escolhi para dividir a vida e também mantenham acesos os sonhos que tu colocou no meu coração, se eles forem da tua vontade, óbvio. E uma coisa importante que eu tenho pensado muito sobre isso para que tudo aconteça, seja os meus sonhos com o meu marido, seja os meus sonhos específicos e individuais, o próprio Cozinha e Cultura, para que eles aconteçam, para que eles se tornem reais, para que eu não viva num mar de frustração, a organização do meu tempo é fundamental. Então hoje eu estava ali, eu fiquei um pouco ansiosa com tudo que eu queria fazer, os livros que eu queria ler, os estudos que eu tenho vontade, mas ao mesmo tempo eu parei, orei, conversei um pouco com o Norman, a gente orou e eu falei, essa é a minha realidade, como que eu vou trabalhar com isso? E a partir do momento que eu tenho noção de onde eu tenho, do tempo, do espaço que eu tenho, do meu cotidiano, eu consigo construir as minhas escolhas sabendo que algumas coisas vão ter que ser deixadas de lado, isso é fato, para qualquer pessoa. E ter esse banho de realidade é o que evita a frustração. E uma coisa que é essencial para a organização é isso, é ter noção da tua realidade. Você precisa dormir, você precisa se alimentar bem, você precisa fazer uma atividade física, você precisa ter tempo com as pessoas que você ama, você precisa orar, organizar as prioridades, organizar o teu tempo. Como diz a Madalena Freire, a rotina é essencial para uma criança e eu creio também que é essencial para um adulto. E até esses tempos eu e o Norma a gente fez um curso online chamado Focus Summit do Sean Blanc, que é um americano. E um dos entrevistados fala isso, que ele falou isso, a gente faz uma lista de tudo que a gente tem vontade de realizar e vai cortando aquilo que não, mas isso também não seria, não, isso seria, e vai diminuindo a tua lista, porque às vezes a gente quer conquistar o mundo e não é o mundo que a gente deve conquistar, certo? Então a organização, ela parte de um princípio de conhecer a tua realidade, o teu cotidiano e aceitar isso. E ser grato por isso. Na noite de Réveillon, o meu sogro falou, ele trouxe uma palavra e ele falou sobre isso, que a gente saiba se contentar com aquilo que Deus deu pra gente viver e não ficar ansiando outras coisas, porque Ele sabe o que a gente precisa. Então eu aceitar a minha realidade e ser grata por ela é o primeiro passo para organizar minha vida. E ter uma noção de propósito é o segundo passo. Para que eu estou fazendo aquilo? E para que eu quero fazer aquilo? Certo? E uma das coisas que hoje eu pensei muito e eu vejo que é muito forte comigo é assim, eu estou fazendo um estudo, comecei um estudo bíblico com a Ávila Conglington, e aí eu vi uma moça que postou uma foto e ela escreveu um caderno assim, mas ela já fez o estudo não sei que horas da manhã. Aí eu falei, viu, Fabiana? Você nem parou para fazer o estudo ainda?
Como que você não faz o estudo? Por que você já não acordou às 6 da manhã para estudar? Ou, ai meu Deus, a fulana limpa a louça tal horário, varre o chão tal horário. É a bendita da comparação. Eu tenho percebido no meu coração que a comparação, ela é um motor para a minha vida. Então, às vezes eu faço algumas coisas movida pela comparação, quando não faz parte nem da minha personalidade, nem das minhas necessidades, nem da minha rotina. E isso me gera culpa, frustração. Por que eu não sou como a tal pessoa? Por que eu não faço X igual a pessoa X faz? E eu percebi hoje que um grande problema para eu organizar minha vida, fazer as minhas escolhas, é a comparação. Achar que aquilo que o outro faz é o melhor para mim. Não, isso eu não quero dizer que existam, por exemplo, orar é algo importante, ler a palavra é algo importante. Agora, quando e como é algo muito individual. Então, a comparação, ela é, aos meus olhos, inimiga de organizar a tua rotina, de construir a tua identidade enquanto ser humano, enquanto mulher. Então, por exemplo, hoje que eu estava pensando como vai ser os meus dias, qual que é o meu objetivo para 2017 com respeito à minha rotina, eu percebi que eu não sou do tipo que acorda de manhã cedo, ora, e vai ler a Bíblia e depois se preocupa com a casa. Eu não consigo ser assim. Eu consigo abrir o olho e fazer uma pequena oração. Se eu coloco tiro meu pé da cama e eu começo a andar pela minha casa, eu sinto a necessidade de deixá-la organizada. Ponto. Eu levantei da cama e saí do meu quarto, eu vou arrumar a mesa para o café da manhã e vou começar a arrumar a casa. O que é esse arrumar a casa? Colocar a almofada no lugar, estender a roupa que estava na máquina, dar uma varrida no chão. E essa organização me prepara para as outras coisas que são mais intelectuais. E eu me sentia muito culpada por fazer isso, porque afinal de contas eu teria que acordar e comer a Bíblia. Você está entendendo? E eu fui percebendo que não. Que a Fabiana Nicolau tem esse estilo, essa forma de agir. E a organização me coloca no prumo do meu dia. A limpeza da casa é como se limpasse também os meus pensamentos. Então, vou parar de brigar comigo mesma e vou parar de me sentir culpada porque eu não faço como as outras pessoas fazem. O importante é que eu e você, a gente organize o nosso dia dentro das nossas prioridades, dentro daquilo que é importante pra gente, aquilo que é importante para a pessoa que está do nosso lado, seja o marido, seja o filho, ou os filhos, ou os maridos não, né? O marido basta um. Os filhos, os amigos, as pessoas que dividem o apartamento, os pais, né? Porque a gente tem que saber, quando a gente vive em comunidade, a gente não pode ser egoísta, né? O que seria da nossa vida se a gente só quisesse fazer a nossa vontade, né? E, enfim, entender o nosso contexto, não se comparar com o vizinho, aceitar a nossa realidade, para mim é o princípio da organização, é o princípio de fazer uma boa lista de metas para o ano que está começando, e é um bom princípio para saber o que você tem que escolher, ou o que é melhor para a sua vida, ou aquilo que você vai dizer sim para aquilo que você vai dizer não. Então, se vocês como eu estão nesse clima de começar o ano, de mudanças, de novas escolhas, o meu convite é que vocês reflitam sobre aquilo que está diante de vocês, sobre a realidade de vocês, o cotidiano de vocês, aquilo que está muito bom e vocês querem manter e aquilo que está muito ruim precisa melhorar. Coloquem tudo na ponta do lápis, rabisquem o papel. Se vocês são casados ou casadas, conversem com seus maridos. Não saiam planejando coisas sem ter um bate-papo para você não se frustrar. Porque a frustração, ela é inimiga da realização de sonhos, ela é inimiga da transformação, da mudança. E quando a gente se sente frustrado, é um passo para a gente continuar se comparando. Então é isso. Se eu tiver mais coisa para falar sobre o começo do ano, com certeza eu vou parar e fazer um vídeo para vocês. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.